Então, bom dia a vocês, alunos. Hoje nós vamos continuar o estudo agora da histologia vegetal. Histologia é a parte da biologia que vai estudar os tecidos. Tecidos são um agrupamento de células que tem a mesma origem embrionária. Esse agrupamento de células que constitui os tecidos vão desempenhar diversas funções nos vegetais. Os tecidos vegetais, eles podem ser classificados em tecidos meristemáticos e tecidos permanentes. Tecidos meristemáticos são dotados de um alto poder proliferativo, isto é, eles reproduzem-se rapidamente e intensamente, promovendo o crescimento da planta. Então, os tecidos meristemáticos, eles são aqueles tecidos que estão presentes principalmente no momento que o vegetal está crescendo, tanto em espessura quanto em altura. Já os tecidos permanentes, eles surgem depois dos tecidos meristemáticos. Eles originam-se então dos meristemas, com vários graus de especializações, e as células permanentes apresentam perda parcial ou total da capacidade reprodutiva. Os tecidos meristemáticos, eles podem ser subdivididos em meristemas primários e meristemas secundários. Os meristemas primários, eles originam-se diretamente da célula do embrião da planta. Após a germinação da semente, ele já começa a aparecer para o crescimento do vegetal em altura. Ele localiza-se no ápice e ao longo do caule, respectivamente, nas gemas apicais e nas gemas laterais. E na raiz acha-se presente na região subapical. Durante o desenvolvimento do caule, as gemas laterais surgem depois da gema apical e são responsáveis pela formação de ramos, folhas e flores. Os meristemas primários promovem então o crescimento em extensão, em altura do vegetal. Tal crescimento é denominado crescimento primário. Chama a atenção de vocês uma questão que caiu no colúrio. Por exemplo, se você tiver um vegetal, uma árvore, se você marcar nessa árvore 1 metro em relação ao solo, daqui 20, 30 anos, vai continuar 1 metro, porque o vegetal ele cresce pelas pontas, que a gente chama de gema apical. As gemas apicais e as gemas laterais é por onde promove o crescimento do vegetal. Então, por exemplo, nessa roseira aqui, se eu der uma marca aqui, a uns 30 centímetros do solo, daqui 20 dias, 30, 1 mês, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, esses 30 centímetros continuam a mesma distância em relação ao solo. Este ponto que eu assinalei, porque o vegetal ele cresce pelas pontas, ele cresce pelas gemas apicais e pelas gemas laterais. Os meristemas primários então estão relacionados com o crescimento em extensão. Já os meristemas secundários, ele existe apenas em gimnospermas e certas angiospermas dicotiledôneas. Formam-se os meristemas secundários, representados pelo felogênio e pelo câmbio interfascicular. Esses tecidos, eles são os principais responsáveis pelo crescimento em diâmetro, engrossar o caule. Você não vai ver, não é todo vegetal que tem isso. Você olha, por exemplo, um pé de cana de açúcar, não vai ter os meristemas secundários, não vai engrossar o caule. Agora você tem, por exemplo, assim, um abacateiro, você tem, por exemplo, assim, uma sequoia, você tem, por exemplo, um angico, uma peroba. Esses tipos de árvores frutíferas e essas árvores frondosas, elas vão ter o crescimento em diâmetro, em espessura de caules e raízes. Existem 2 tipos de meristema secundário, então, o felogênio e o câmbio. O felogênio possui células que proliferam lateralmente, produzindo para o lado externo um tecido que se diferencia em suber e para o lado interno a feloderme. Ou seja, esse tecido meristemático, chamado felogênio, ele está relacionado com a casca da árvore, o que vai crescer para o lado externo, que vai formar o suber, que nós vamos ver depois o que é isso, e para o lado interno a gente tem uma estrutura chamada de feloderme. São nomes importantes para vocês guardarem. O câmbio, as células multiplicam-se no lado horizontal, diferenciando-se em vasos lenhosos para o lado interno e os vasos liberianos para o lado externo. Esse câmbio está relacionado com a diferenciação depois em vasos condutores de seiva. Então aqui nós temos um desenho, aqui nós temos um esquema. Vocês podem observar o suber, o felogênio, a feloderme, o lenho, o câmbio e o líber. E aqui mais detalhadamente.
Os tecidos meristemáticos, uma vez que o vegetal cresceu e proliferou, eles vão desaparecendo gradualmente. Eles vão desaparecendo gradualmente e os tecidos permanentes, ou reduzindo gradualmente, ou não tendo tanta intensidade assim de proliferação. Vai reduzindo a atividade metabólica, vamos melhor colocar assim. Esses tecidos permanentes, eles surgem a partir dos tecidos meristemáticos. Esses tecidos permanentes, eles desempenham funções dentro dos vegetais. Por isso, se vocês observarem esse slide, nós temos os tecidos de proteção, os tecidos parenquimáticos, os tecidos de secreção, tecidos de transporte e condução. Os tecidos de proteção ou revestimento, assim como nos animais tem a pele, que reveste internamente o tecido epitelial, que reveste internamente e externamente, no tecido dos vegetais, nós temos também tecidos de proteção e de revestimento. Esses tecidos, eles vão proteger o vegetal, eles vão compor o corpo do vegetal. Ele pode ser dividido em epiderme e suber. Ele vai ser dividido em epiderme e suber. A epiderme, ela origina-se da protoderme, meristema primário, sendo constituído de células vivas. A epiderme do vegetal é célula viva. Se você dá um ferimento no caule de um vegetal, com o passar do tempo, aquele ferimento que você deu vai sendo cicatrizado no vegetal, porque as células ali estão numa intensa atividade metabólica, elas estão na proliferação, sofrendo divisões celulares. A epiderme é formada por células vivas. A epiderme é encontrada revestindo externamente órgãos vegetais, raiz, caule, folhas e flores. E a epiderme pode apresentar algumas estruturas anexas, que são chamados os anexos epidérmicos, que nós vamos ver aqui agora. O primeiro anexo epidérmico, a cutícula. Essa cutícula ela é formada por uma cera. Não sei, alunos, se vocês conhecem folhas, por exemplo, de abacate, folha de manga. A folha parece que ela está encerada. Ela tem uma determinada cera. Essa é a cutícula, que é rica em gorduras, em ceras, em que ela vai se formar sob a face epidérmica exposta ao ar atmosférico. Essa cutícula ela é importante porque ela impermeabiliza a epiderme. O que é isso? Ela impede que ocorra, nós já aprendemos isso, osmoses. Ela impede que vai ocorrer desidratações excessivas. Não é que não vai ocorrer, mas vai reduzir drasticamente isso. Por isso, essas folhas recobertas com essa cera também pode impedir o ataque de micro-organismos, determinados fungos, determinados protozoários, determinados vírus que poderiam estar atacando o vegetal, que são protegidos por essa cutícula. Ela é extremamente importante. Acúlios. Acúlios são estruturas resistentes pontiagudas formadas pelo espaçamento e endurecimento das paredes das células epidérmicas. São frequentemente confundidos com espinhos, que são folhas modificadas e têm a função de defesa, estrutura protetora. Ocorre geralmente no caule, que acontece nas roseiras. Olha a diferença de acúlios para espinhos. Espinhos são folhas modificadas. Já os acúlios são erupções, são uma modificação daquele caule que vai dar essas estruturas pontiagudas, que também tem uma função de defesa, uma defesa contra o ataque de predadores. Os pelos são estruturas que estão presentes nas folhas, mas principalmente nas raízes. Também pode estar presente no caule. Esses pelos vegetais, também chamados de tricomas, são expansões da epiderme, que apresentam variedades de forma, podendo desempenhar diferentes funções. Por exemplo, nas raízes, nós temos uma função de absorção. As raízes, elas têm que absorver do solo água e sais minerais. Por isso, essas raízes permitem uma maior superfície de contato e uma maior absorção. Secreção de substâncias para proteção. Por exemplo, tem determinadas folhas que secretam através daqueles pelos substâncias urticantes para promover a digestão. Plantas, por exemplo, carnívoras, têm uma rica em pelos. Nós temos outras que têm função de defesa. Por exemplo, nós temos determinadas folhas que esses pelos vão secretar substâncias urticantes. Por exemplo, na zona pelífera, por exemplo, de raízes, então aqui continuando o slide, são encontrados pelos absorventes que retiram a água do solo e sais minerais. Em certas folhas de plantas incentíferas, isso pode produzir secreções contendo enzimas digestivas. Nas folhas da urtiga, por exemplo, existem pelos que produzem substâncias urticantes, que têm a função de proteger a planta contra o ataque de animais.
Um outro anexo epidérmico são os estômatos. Os estômatos são estruturas presentes nas folhas que vão promover as trocas gasosas. A planta não realiza fotossíntese. A planta não vai promover essa produção de glicose e oxigênio a partir de gás carbônico, água e pela ação da luz solar. E esses estômatos, então, eles vão promover essas trocas gasosas, permitir que entre dentro das células, das estruturas das células que contêm os cloroplastos, o gás carbônico e a saída do oxigênio. Esses estômatos, eles podem estar abertos ou fechados, dependendo do dia, do horário do dia, dependendo da intensidade da fotossíntese. Em geral, os estômatos, eles ficam localizados na parte inferior da folha, não exposta ao sol, para impedir, em parte, uma desidratação excessiva, porque o vapor de água, ele também pode ser trocado e saído por esses estômatos. E esse vapor de água, a água no estado de vapor, no estado gasoso, ela vai, se esses estômatos permanecerem abertos, vai promovendo a desidratação do vegetal. Além da epiderme, nós vimos que esse tecido de proteção permanente, nós temos o súber. O súber, ele tem origem no felogênio, lá do tecido meristemático secundário, sendo formado por células mortas, é um tecido morto, constituído de células mortas, devido à suberização de suas células. A suberização é a transformação da celulose, que é um tipo de carboidrato que nós já aprendemos, em suberina, uma substância de natureza lipídica que permeabiliza a parede celular. O súber é encontrado no caule e na zona suberosa das raízes, constituindo a epiderme. O súber é mais espesso e confere maior proteção ao caule e às raízes. No súber podemos encontrar as lenticelas. Esse súber, ele vai revestir a planta externamente, promovendo essa proteção extra para o vegetal. Além desse tecido de proteção que nós vimos no epiderme, os seus anexos e o súber, nós temos o tecido parenquimáticos. Ele pode ser encontrado em todos os órgãos da planta, como um tecido contínuo e de preenchimento. Ele vai preencher o vegetal. As células do parênquima são células vivas. Cuidado com esse termo célula viva e célula morta, porque as provas podem te perguntar isso. O súber que nós vimos anteriormente, vou até retornar o slide para vocês, são células mortas. Já o parênquima são células vivas, de forma variável e às vezes com funções bem definidas. Nós podemos dividir em parênquima clorofiliano e parênquima de reserva. Esse parênquima clorofiliano, ele pode ser dividido, palissático ou lacumoso. São nomes, são os formatos, os jeitos das células. São altamente especializados em realizar fotossíntese, assimilação clorofiliana. Localizam-se principalmente no mesófilo, espaço existente entre a epiderme superior e a epiderme inferior das folhas. Esse parênquima, então, clorofiliano, ele está localizado principalmente nas folhas ou em locais da planta que vai realizar a fotossíntese. Eles contêm clorofila, esse pigmento de coloração, esse pigmento que vai absorver a radiação do sol para promover a fotossíntese. Já o parênquima de reserva, ele vai armazenar substâncias, são formados por células sem cloroplasto, que vai realizar a fotossíntese, sendo por isso também denominados parênquimas incolores. Ocorre praticamente em todos os órgãos da planta e são representados pelo parênquima amilífero, aquífero e aerífero. Esse parênquima de reserva, como o próprio nome está dizendo, ele vai armazenar substância. Ele pode armazenar amido, amilífero. Amido nós já aprendemos que é um tipo de carboidrato. Ele pode armazenar água e ele pode armazenar ar. Armazenar ar, qual é a função disso? Plantas que vivem em solos muito encharcados, rico em água, tem que ter esse armazenamento de ar. Precisa para que eu promova essa troca gasosa. Além dos tecidos parenquimáticos, nós temos os tecidos de sustentação, que são esses dois, que tem a função de sustentar o vegetal. Nós temos o colênquima e nós temos o esclerênquima. O colênquima é um tecido vivo, que apresenta reforços de celulose na parede celular. A presença de colênquima confere resistência e flexibilidade aos órgãos da planta. Ocorre nos caules novos, nos pecíolos, hastes das folhas e ao longo das nervuras. Já o esclerênquima é um tecido morto,
Cuidado que o colênquima é vivo e o esclerênquima é morto. Muito rígido, constituídos por células intensamente impregnadas de lignina. Lignina é um tipo de carboidrato muito resistente. Essa substância resistente ela é impermeável e determina a morte da célula. Presta atenção, colênquima e esclerênquima está relacionado como se fossem os nossos ossos. Aí nós vamos fazer uma analogia com o tecido animal. O esclerênquima seria os nossos ossos e o colênquima seria as cartilagens. O osso não está relacionado com sustentar o nosso corpo. O esclerênquima também sustenta o corpo dos vegetais. Seria entre aspas, o esqueleto do vegetal. Já o colênquima, não que o vegetal tenha esqueleto, mas é para você imaginar. Já o colênquima seria as cartilagens, por exemplo, na nossa orelha, nos joelhos, nariz tem cartilagem. Então o colênquima seria aquelas estruturas vegetais mais flexíveis. Não sei se vocês já viram, por exemplo, assim, as ramas, né, de chuchu, ramas de uva, ela que dá aquelas estruturinhas que vai prendendo uma rama na outra, que vai prendendo a rama, por exemplo, na cerca, prendendo a rama no suporte, que são aqueles pecíolos, aqueles caulezinhos flexíveis. Então, rico de células que constitui esse tecido que a gente vai chamar de sustentação, que é o colênquima. Tecidos de transporte, nós temos dois tecidos de transporte, que vai transportar, igual uma analogia, ao nosso sistema sanguíneo, né? O nosso sangue não transporta substâncias ao longo do corpo dos animais, por exemplo. Aqui nós vamos ter dois tipos de tecidos de transporte. Nós vamos ter os tecidos que vão transportar a seiva bruta. O que é seiva bruta? Seiva bruta é aquela que tem água e sais minerais. Essa seiva bruta ela é importantíssima para quê? Para que transporte substâncias ao longo do vegetal, e nós precisamos de água para a realização de fotossíntese, uma grande quantidade de água. E os sais minerais também desempenham diversas funções no vegetal para a síntese de proteínas, para a síntese de substâncias de importância para o vegetal. Esse xilema, ele está localizado mais internamente no caule, isso é importante. Já o floema, que é os vasos liberianos, esse vai transportar os produtos da fotossíntese. Quais são esses produtos? Glicose solvida na água. Essa glicose dissolvida na água ela é de fundamental importância para a respiração celular nos vegetais. Por isso que é importante, produzido pela fotossíntese nas folhas, e aí ela é transportada pelo vegetal até as raízes. Chama a atenção de vocês, o floema ele está localizado mais externamente no caule. Olha, presta atenção, o colune pode te perguntar isso. Os vasos lenhosos estão mais dentro do caule, mais interno. Já o floema, que é os vasos liberianos, lembrando que o xilema também nós temos os vasos lenhosos, o floema nós temos os vasos liberianos. Esses vasos liberianos, eles estão mais externamente. Se você fizer um anel de cintilamento, o que é isso? Você pegar uma faca, descascar a árvore, descascar o tronco dela, fazendo um círculo, circundando todo o tronco da árvore. Esse anel de cintilamento, se você está fazendo isso, você está removendo o floema. Se você está removendo o floema, como que vai chegar água e a glicose lá nas raízes? O vegetal vai morrer. Se você descascar a árvore fechando um círculo, descasca ela fechando um círculo, você remove o floema e ocorre a morte do vegetal. Presta atenção nisso. O xilema está mais internamente e o floema mais externamente. Se eu descasco a árvore removendo a camada, fechando um círculo, você remove o floema, o vegetal morre. Os tecidos de secreção, e último tipo de tecido vegetal, eles apresentam a função de secretar determinadas substâncias. Eles podem ser os nectários. Néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores, pelo vegetal, né, produzido nas flores, para a atração de agentes polinizadores. Muitos agentes polinizadores, abelhas, morcegos, insetos em geral, eles são atraídos pelo néctar. O vegetal produz isso aí, não é só para produzir aquele odor agradável, mas o vegetal ele produz isso para quê? Para que ocorra a atração desse agente polinizador. Ele precisa promover a fecundação das flores. Nós vamos aprender depois quando estivermos estudando o reino das plantas. Mas para que haja essa atração tem que produzir esse néctar.
Nós temos também os pelos secretores. Esses pelos secretores, como nós vimos anteriormente, eles vão secretar substâncias diversas. Eles vão secretar substâncias, por exemplo, na urtiga, que vai secretar substâncias químicas que vão, por exemplo, afastar predadores. No caso, por exemplo, de plantas carnívoras, eles vão promover a digestão desses insetos. Já os vasos lactíferos são aqueles que vão produzir látex. As seringueiras, no Brasil, durante o período colonial, durante esse período, nós temos árvores que secretam látex. Esse látex, ele contém substâncias químicas que vão ser isoladas, e essas substâncias químicas, elas vão promover a produção da borracha, a borracha natural. Então esse látex, ele tem essa função não só para nós, de produção industrial, mas esse látex também protege o vegetal contra o ataque microbiano. Esse látex, ele tem essa função de conter substâncias químicas que vão promover o quê? Uma proteção do vegetal contra o ataque de insetos, contra o ataque de micro-organismos, que muitas vezes esse látex, ele é tóxico. Então, alunos, olha, nós vimos os tecidos vegetais, vimos o tecido lá da epiderme, do suber, esses tecidos meristemáticos, nós vimos tecidos de proteção, tecidos secretores. Vocês leiam os slides, olhem os slides, prestem atenção na aula. Se tiver dúvidas, vocês podem entrar em contato e me perguntar. Um bom dia para vocês.